Ela é meiga, super inteligente, uma pessoa que tem que lidar todos os dias com notícias tristes, com notícias alegres. E mais, ela já representou o nosso estado e de uma maneira geral, eu posso dizer que um pouquinho do pedaço da Amazônia de forma nacional. Meu amigo, eu vou te apresentar a nossa personagem, não, melhor, a nossa personalidade, do jeito que é nosso, desse episódio que, olha, eu tenho certeza que vai agradar muito vocês. Eu tô falando dela, minha amiga mesmo, viu? Essa amiga do peito, amiga pessoal, Priscila Castro, jornalista. Obrigada, meu amor, viu? Obrigada por estar aqui com a gente no jeito que é nosso. Ajudando, inclusive, a empoderar essas mulheres que tanto, né, querem ter poder também, porque a gente tem voz, né, Priscila? A gente tem voz. Olha só, a Priscila, para quem não sabe, a Priscila é canceriana. E somos. Né, somos. A gente costuma brincar que toda canceriana tem uma sensibilidade muito forte, né, Priscila? Eu queria começar perguntando para você quem é a Priscila Castro? Conta pra gente um pouquinho dessa mulher que é guerreira, uma profissional reconhecidíssima, não só aqui no estado, mas em nível nacional. Já esteve na bancada do Jornal Nacional, gente. Meu amor, não é pouca coisa não, viu? 2 vezes. 2 vezes, empreendedora, né? Intraempreendedora, mas também empreendedora de si. Conta pra gente, quem é a Priscila Castro? Hoje, ou a Priscila que vem se formando ao longo da vida? Eu acho que a construção da Priscila Castro, né? Porque a gente é uma construção. Hoje é uma construção do que a gente viveu, do que a gente já somos teve todos de experiências, soma, né, de né? várias experiências. Arcângela, eu costumo falar que é muito difícil a gente se definir, e eu acho que é até um equívoco, porque nós não somos preparados ao longo da nossa vida para se autoavaliar, reconhecer nossos valores e reconhecer nossas fraquezas também, e assim se moldando. Sim. Eu acho que a gente se pauta muito ainda pela opinião dos outros. E eu acho que foi por isso também que eu fui parar em telejornalismo. Eu comecei assim, sempre fui muito falante, muito agitada, e eu tenho essa lembrança clara de que os adultos falavam: nossa, a Priscila não sossega, nossa, isso super comunicativa, muito, fazer amizade com todo mundo. Eu sempre fui da turma, sempre fui de gostar de estar muito cercada de amigos, sempre gostei de bagunça, mas eu era estudiosa, nunca afetou diretamente meus estudos. Então, assim, eu sempre fui parar em coordenação, meus pais eram chamados na escola porque eu conversava demais, então essas coisas aconteceram. Olha, nunca imaginei isso da Priscila. Nossa, não, aprontávamos horrores na redação. E aí, nesse modelo de construção que a gente tem, né, a gente muito mais percebe o olhar do outro do que o nosso em si. Com certeza. E eu acho que isso atrapalha, de certa forma, o processo. Porque quantas pessoas também não, falantes na infância, adolescência, ouviram algum comentário que magoou e limitou aquela pessoa. Com certeza, isso existe. E isso eu trabalho muito no Momento Destrave, que é esse projeto agora novo, que eu empreendo com ele, eu aprendo com ele, que eu acho que é uma relação muito junto, empreender e aprender, porque é construindo que você vai fazendo e sentindo. Então, você se olhar pelo olhar do outro, muitas vezes é cruel consigo, com você mesmo. Sim, com certeza. Então, trabalhar esse conhecimento, não só autoestima, mas conhecimento. Porque quando você se conhece, você pode trabalhar sua autoestima. E aí eu vim nessa construção. Nunca me achei bonita. Imagina, gente, pera lá, calma. Até eu... A bicha nunca se achou bonita, imagina essa beleza. Em off aqui para quem está acompanhando. Os meninos que eu gostava na época de colégio, nenhum gostava de mim. Mano, estão tudo morrendo de inveja agora. É uma prova viva de que eu não era bonita pra mim, entendeu? Alguns olhavam e gostavam de mim, mas não era os que eu olhava e queria, talvez. Toma, entendeu? Te perdeu, mano. Então, assim, e eu cresci nisso. Minha irmã mais velha sempre foi muito bonita, todos os olhares pra ela, e eu, o patinho feio da história. E eu acho que isso se constrói também. Quando eu, na adolescência, virei modelo. Fui abordada pelo Otávio Cardoso, fotógrafo, no meu prédio. Um pouco antes dele até, eu cheguei a ser abordada pelo Melo, que era conhecido na época. Né, e fez muitos nomes no meio, até a Carol Ribeiro, acho que foi modelo do Melo. Eu nunca fui agenciada por ele, mas ele me chamava para um desfile aqui, outro ali, e fiz também muitas fotos, tanto com o Otávio Cardoso quanto com a Valda Marques.
E a minha mãe tinha pavor disso, porque ela falava como que ele te abordou Até no pelo elevador. próprio, né, o cenário da época era cenário da delicado, época. a gente não sabia quais eram as reais intenções das pessoas. Isso é preocupante até hoje. Sim, com Porque, certeza. infelizmente, pessoas se aproveitam não só do meio feminino, que é para modelo, né? Mas para os meninos no futebol, isso existe muito fortemente. E fui fazer as fotos. E eu acho que ali, com os elogios e vendo que existia um mercado e que existia um perfil que eu me encaixava, muito magra, não tão alta, 1,70, mas assim, muito magra sempre, em que eu fui me encaixando e fui entendendo que eu podia estar ali, porque ali era meu ambiente. E eu acho que dali nasceu a Priscila da comunicação, porque logo Que depois, legal. com 14 anos, eu tive primeiro emprego como vendedora de loja. Pois é, gente, pouca gente sabe, mas a Comecei Priscila, assim. ela teve essa veia. Eu costumo dizer que todo vendedor, e isso realmente é muito sério, todo vendedor é um comunicador nato, né? Sim. E isso acaba contribuindo também para essa formação, né, Priscila? E eu vou contar um segredo. Na redação a gente chamava a Priscila de Caroline Ribeiro, porque é uma Na modelo época- paraense famosa, Não, minha amiga, né? falo com ela no Instagram, nunca mais a reencontrei, mas a gente tem contato. Um dia desses ela postou até num TBT uma memória da despedida dela aqui em Belém. Tá eu, ela e uma grande amiga minha Que até vocês se hoje. parecem muito, né? Muito engraçado Na época a gente era isso, né? muito mais parecida, eu acho. Só que assim, ela tem muito mais altura que eu e muito menos peso na época até então. E na época era o que valia, era a altura, eu não tinha 1,70. Eu bati na trave num concurso que eu fiz, um ano depois da Carol. A Carol fez 93, eu acho que era o Dimension Top Model, ou The Look of the Year, eu não lembro. Em 93, ela não ganhou, eu fiz 94, The Look of the Year, fiquei em segundo lugar como New Face, não tinha altura para ir para São Paulo. E no ano seguinte, 95, foi quando ela ganhou e estourou para o mundo inteiro, O porque mundo não inteiro. só ela ganhou a etapa nacional, como ela ganhou a etapa internacional. Mas eu costumo dizer que Deus vai reservando desígnios diferentes, né? Diferentes pra gente, destinos diferentes. E a Priscila, ela se projetou, eu tive a honra, né, de trabalhar com a Priscila Castro, na TV Liberal, Foquinha né? entrando. A gente se comunicava muito bem, viramos amigas, né? De- Por isso de que cara a gente, logo. de cara, Foi né? E é muito muito rápido. bacana isso, porque a gente tem realmente essa relação. Agora, Priscila, eu queria que você falasse um pouquinho dessa... você já falou um pouco da tua trajetória profissional, né? Até chegar onde você está hoje, uma mulher de renome, né? Uma profissional Obrigada. de renome Obrigada. aqui no estado, muito conceituada e com uma credibilidade, viu, gente? Importantíssima, porque assim, para quem é jornalista, né? E para você, minha poderosa, que pensa também de repente em ser da área da comunicação, credibilidade é importantíssima. Então, você tem uma credibilidade, um know-how, né? construção, Que é uma construção também. E eu queria saber o seguinte, foi difícil conciliar essa relação, né, profissional, que a gente sabe que a mulher é muito mais cobrada, a gente é cobrada por ser mãe, é cobrada por ser esposa, é cobrada por ser mulher. Foi difícil você Foi. conciliar isso com a família, a filha, enfim. Imagina só, você no segundo ano de faculdade descobre que está grávida e casa e vai viver uma vida de trabalhar, porque eu trabalhava de 7 a 1 da tarde numa escola particular como recepcionista. Eu cuidava da Paula nos horários que eu podia, ia para a faculdade de 7 da manhã a 1 da tarde eu trabalhava. Chegava em casa, almoçava, cuidava dela. 3h30 eu já tinha que sair para a faculdade, porque a aula começava às 4 até Sim. 10 horas da noite. Então imagina uma rotina como essa, sem rede de apoio. Impensável isso. Porque, graças a Deus, as avós sempre me ajudaram muito É o para que cuidar. salva a gente, né? É o que salva a gente até hoje, muitas vezes, entendeu? Então, assim, ter a família ou poder contar com amigos, as irmãs ainda não tinham filhos, então ajudavam também. Então era assim, eu correndo 24 horas no dia para poder dar conta. Eu ficava exausta, tive estafa, perdi muito peso. E era um reflexo do que eu queria, e a gente é assim, de querer dar conta de tudo. E até um belo dia que eu ouvi de uma tia minha e falou assim, olha, minha filha, eu tô vendo o teu desespero em querer dar conta, mas a gente tem que eleger as nossas lutas e em alguma coisa a gente vai falhar. Se é na maternidade, se é no casamento, se é na casa, se é na sua profissão, algo não vai ser 100% perfeito. Você pode se dedicar, mas querer 100% de tudo, você vai difícil. sofrer e não vai conseguir. Então, assim, você vai equilibrando. É um difícil. malabarismo feminino que a gente vai fazendo todos os dias. Um dia eu tenho mais tempo de qualidade com a minha filha, no outro eu dedico mais pro trabalho, no outro eu dedico mais para mim, porque chegou uma hora que eu esqueci de mim. Lógico. Eu não conseguia malhar, eu mal Isso me é alimentava. complicado, E aí quando você vai para um momento em que você fala assim, em que momento eu
estou cuidando de mim pela minha saúde física e mental, e você percebe que você não está com tempo para fazer isso, é hora de repensar muita coisa. Então, aí é o tempo que a filha foi crescendo, vai para a escola, eu me formei, já comecei a trabalhar, e aí vem final de semana e feriado trabalhando, e rede de apoio funcionando. Festas de colégio, eu tinha que dar meu jeito para poder, trocava de horário, fazer alguma coisa para poder estar presente, reunião. Qualidade, gente, qualidade. O problema da gente, mulher, tá? É que a gente acha que a gente começa a ter um peso. Eu sei, porque eu também, assim como a Priscila, uma capa, né, de heroína. Eu também sou mãe, né, de uma menina, as nossas filhas têm Sim, a mesma idade, começou toda a afinidade. Canceriana, as filhas do mesmo né? ano. Depois a gente vai contar mais segredinhos. E aí, sabe o que acontece? A gente acha que a gente tem que dar conta do mundo. E tem que dar conta do mundo em quantidade. Então, sorrindo, sempre, né, sorrindo. Belíssima no salto alto. No salto alto, não pode, né, meu amor? Então, olha, não fica com essa culpa. Divide isso com as pessoas. Delega funções delega. Também. E outra coisa, filho é qualidade, não é quantidade, tá? Então, se você tem uma qualidade, né, Priscila? É isso, eu aprendi muito. É isso que você tem que se armar. Então, o teu filho não vai estar feliz se você estiver infeliz. Exato. Saiba disso, tá? É regra básica. Regra básica, né? Você não tem nem condições físicas de estar leve com ele para abertura de aprendizado, educação, orientação, que é isso que faz a qualidade. E são essas memórias afetivas que ele vai ter. Com certeza. Não é ficar o dia inteiro, ou um turno com você inteiro, em que você está ou no computador, na televisão, no celular, e ele está ali do seu lado sem você interagir sequer com essa criança. Exatamente. Então é uma interação constante. A hora que você está, se é 1 hora por dia, se você pode estar, esteja essa 1 hora 100% para o seu filho. Agora, tem uma coisa também que é interessante da Priscila, que eu sei que a Priscila ela é muito dedicada, né? A gente trabalhou juntas, ela apresentando o Liberal Comunidade, que eu acho que foi a primeira experiência. Eu era editora-chefe na época do Liberal Comunidade, como a gente era amiga, mas não foi só por causa da amizade, não. Foi fogo mesmo. Foi porque realmente era mútuo o nosso comprometimento e engajamento com aquilo que a gente queria fazer. A gente se apoiou muito, né? Exatamente. Eu acho que esse é o bacana de Então, tudo. a gente fez o Liberal Comunidade juntas, né? Depois, eu lembro que foste pro É do Pará também comigo. Foi. Aí eu fui pra reportagem. Aí foi na produção, fui pra reportagem. Depois É do Pará. E aí, paralelo a isso, eu entrei no É do Pará. No É do Pará. Então, assim, o tempo todo, esse se desafiar. Então, mulher, uma coisa que é básica, se desafie. E lembre-se, você não está só, viu, em qualquer condição. Mesmo que tenha aquela pessoa que te diga assim, você não pode, não acredite. Você pode sim, porque você tem aí, olha só, um modelo de mulher incrível, né? Que com 2º ano de faculdade descobriu que estava grávida, trabalhava, né, como recepcionista de uma escola, e olha onde a Priscila chegou. Então você pode chegar sim, né? Aquilo que a gente já falou em outros programas. Você tem que planejar, empreender, ter um objetivo na vida, que isso que é importante. Agora, Priscila, falando em empreender, eu queria que você falasse um pouquinho mais, né? Como é que começou essa veia da Priscila Castro como empreendedora, né? Onde foi que deu o start e você criou o Momento Destrave? Todas as vezes que a gente vai falar de passado, essas coisas, eu acho que a gente, na nossa vida de um modo geral, a gente empreende de alguma maneira. Pode não ser em um negócio materializado, como hoje é o Momento Destrave. Mas, por exemplo, para ajudar uma época no orçamento, né? Eu fazia pirulito de chocolate dentro de casa para vender. Isso é uma forma de empreender. Sim, com certeza. Em pequenos atos você empreende. Então, eu nunca fiquei parada, eu sempre fiz evento. Eu fui recepcionista em vários eventos externos. Eu fazia foto. Então, eu buscava sempre ganhar dinheiro de maneira honesta. Dentro das possibilidades que se apresentavam e do perfil que eu tinha, eu ia atrás, eu fazia. Ah, é para aprender na hora? Como é que faz? Eu quero aprender para fazer. Eu nunca me amedrontei. Vai com medo, mas vai. Confie em você, no seu potencial, nessa construção mesmo, porque às vezes as pessoas se paralisam, mas eu não sei fazer. Calma, você já tentou? Alguém já te explicou como faz? Não é isso que vai te limitar, é o não saber fazer. Se abra, se permita conhecer, aprender, experimentar, até para você falar assim, olha, eu fiz, mas não me adaptei. Não consigo ir além disso. E é muito mais simples. Então todas as oportunidades sim que apareceram, eu fui. Corri atrás, mesmo nervosa, insegura, insegurança, nossa, até hoje a gente trabalha com isso. As pessoas acham que a gente não tem isso, nossa, né? Até hoje. E assim, Arcângela, eu confesso, o Twitter é um ambiente que não me tratou bem por um período e dali eu não consegui mais voltar.
E não era nem um perfil meu, era um perfil do JL1. E assim, hoje ela isso, hoje ela falou aqui. E aquilo na minha construção de carreira, de apresentadora, editora, isso pesava e eu saía arrasada da TV. E aí eu só ficava melhor no outro dia, depois que eu apresentava e que eu sabia que eu tinha ido melhor. Sabe aquela coisa do você se desafiar pautar e mais uma vez? Não deixar se sabotar. E aí uma vez eu coloquei isso na minha cabeça, eu falei assim, bom, então assim, não que eu não receba críticas e não assimile positivamente. Porém, quem critica tem que ter um respaldo mínimo para aquilo. Sim, com certeza. E outra, você consegue fazer igual ou melhor, aí você tem total moral para chegar para mim e falar assim, olha, você não é boa no que você faz. Exatamente. Isso, na verdade, é um grande problema, né, de pessoas públicas como você, Priscila, tem dessa exposição, né? E a gente vive hoje uma era do cancelamento. A gente sabe que é um cancelamento bem cruel, que é o cancelamento digital, porque as pessoas se disfarçam, né? As pessoas acham que o fato de estarem escondidas, né, entre aspas, né, ali num computador, num algoritmo que ninguém vê, elas podem falar e fazer o que quiserem. E não é bem assim. Então, se você foi atingida por uma situação dessa, olha aí esse relato da Priscila, sabe? Eu acho que você realmente tem que dizer assim, eu não vou me sabotar e nem vou deixar que me sabotem, né? E nem paralisar, né? E não parar, e falar assim, eu tô ok, existe um comentário, tá, mas amanhã eu posso fazer melhor. E se aparando as arestas para que cada vez mais você chegue na sua excelência. Eu falo até no momento de estrave, hoje eu ainda aprendo muito. É um mundo gigante, em constante mudança e adaptação, em que eu preciso estar sempre sabendo e preparada, né? Mais. Então, é isso mesmo. Falar que aprendi tudo, não. No JL1 não sei tudo também. Tem dias que você está melhor, tem dias que você ainda escorrega aqui ou ali. Que é normal, vem uma né, palavra, Priscila? que você busca uma palavra que não vem e você... Opa, tá vendo só como é normal? Ó, é assim. tá vendo? A gente não se abala, a gente fica Até um jambo cai, mano. Olha aí. Olha no o jambo. meio das duas. Mas olha inclusive. só como olha o que é interessante. O jambo caiu no meio, querendo travar a gente, mas ele não sabota a gente, não. É assim que você tem que encarar a vida. Exato. O jambo, ele vai cair no teu meio. Até na cabeça, talvez. Na tua cabeça, mas você olha... beleza, dou a volta por cima e vou continuar a luta. É assim que se faz, né? Se destrave, né, Priscila? Se destrave total. A gente precisa entender que nós somos os nossos vendedores de nós mesmos. O se vender, infelizmente, as pessoas passaram a atribuir, associar a uma coisa ruim. Fulano quer se vender, como se quisesse aparecer. Não, ele está se projetando. Exatamente. E se você não mostra seu conhecimento, se você não passa a segurança com informações que você tem autoridade, vem outro menos preparado e faz. Então eu digo muito, porque às vezes as pessoas perguntam por que uma pessoa menos preparada às vezes ganha destaque em detrimento a outra? Porque ela não se projeta, ela não se vende, ela não externa o conhecimento que ela tem. E se ela faz isso, aquele chefe vai falar assim, não. Exatamente. Ela é tão boa quanto, ela pode ser mais tímida, mais reservada, mas ela tem conhecimento. E o seu conhecimento, ninguém tira, ninguém rouba. É você que precisa mostrar no dia a dia, na prática, mas também externar isso quando tem uma reunião, quando você vai na sala do seu chefe, quando você vai pedir aumento, por exemplo. Você precisa saber se posicionar e... saber argumentar, né? O mundo é um argumento, gente. É assim, é como a Priscila falou, tudo fala. Nosso corpo fala, a forma como a gente olha para as pessoas, a forma como a gente se dirige para as pessoas, né? Tudo fala e diz sobre você, então é importante. Agora, Priscila, você tá com o quê? 12, 13 anos no... Eu já parei de contar, Angela. No JL1? Não, mano, era só no JL1, tá? Não, mano, abafo o não, caso. 20 anos de TV liberal, agora no em JL1, agosto de 2022. Começaste em 2013 no JL1, se não me falha a memória, porque também... Não, 3, né? 2, eu acho. 2002, é porque assim, eu estive no JL1 então são 20? com o João, primeiro, em dupla com o João. Eu e o João, passamos um bom período. Nos separamos, eu fui pro JL2, eu acho que ele foi pro Bom Dia Pará nesse período também. Na época ele foi pro Bom Dia. E aí, quando eu já voltei, depois de algum período curto até de JL2, quando eu voltei pro JL1, eu já voltei só. E foi quando veio a mudança do cenário em pé. É, tipo assim, uns 15 anos. Quase, ainda não cheguei lá, mas eu acho que tá na casa dos 13 anos. É, porque eu tava tentando lembrar da época, inclusive que eu saí. Assim, por causa dessa ida e vinda, eu saí em acabei 2014 perdendo da a conta. TV e a gente ainda tava contigo. Sim, então assim, eu também já... Nana, corta isso. Não interessa esse negócio aí. Mas agora, é isso, são 20 anos de TV liberal. Desse tempo todo, né, de jornalista, entre produtora, repórter, apresentadora, tem algum fato que tu gosta de relembrar, que tu acha que é curioso, é interessante, de alguma notícia que tu tenha
ou você tenha reportado, ou tenha noticiado enquanto apresentadora? Tudo eu acho muito curioso na nossa atividade, não tem uma rotina, existe horário de chegada, né, um pouco da construção do telejornal, mas o que é a matéria-prima do dia a gente não sabe. E eu sou muito surpreendida por uma notícia que às vezes chega em cima da hora. A gente já narrou uma vez, eu lembro um acidente que teve na Augusto Montenegro de uma obra, o Libicop estava sobrevoando e tinha uma pessoa presa. E aquilo a gente foi tendo que narrar aos poucos, sem muita informação. O Real Class, a queda do Real Class foi assim, nossa, emblemático na minha carreira. E foi uma grande experiência de estar ao vivo durante um dia inteiro. Este sábado, 29 de janeiro de 2011, um dia que não será esquecido pelos moradores da capital paraense. Por volta das 2 horas da tarde, um prédio de 34 andares desaba no bairro de São Brás, em Belém. As imagens são impressionantes. Só para vocês terem uma noção, a gente ficou quase 12 horas, né? Teve gente que ficou assim... Não, eu fiquei desde manhã. Nós estávamos... a gente fez o É do Pará. Eu entrei 4 horas da manhã, 4h30 da manhã, porque a gente ia organizar toda a festa do É do Pará. Foi no dia do aniversário do É do Pará. E aí a gente saiu só à noite. Foi. Só à noite. E houve uma força-tarefa ali, pessoas que estariam de folga à tarde, mas que foram para a redação entendendo a importância do fato. E isso é ser jornalista também, isso é entender a importância de estar em determinado momento, porque você vai passar por experiências que, se você não estiver ali, você não vai saber, você só vai ouvir falar. Por exemplo, Sírio, eleições, não me tirem de Belém. Eu não saio nem de férias. Eu quero confessar para vocês uma coisa, até hoje... Eu morro de saudade de fazer a cobertura do Sírio. É muito bom. A gente porque é muito cansa demais, é desgastante. A gente deixa, às vezes, de estar com amigos e família, se poupa de sair pela cidade para curtir o Sírio, né, o antes até, que é o muito festivo, para poupar voz, para dormir cedo, para estar bem para outro dia. Já estava fazendo as contas, né? Porque eu acho que vai meio que engatar eleições com o Sírio. Vai. Então eu não sei quanto tempo eu vou ficar trabalhando. Exatamente. Para você que não é aqui do estado do Pará, está nos assistindo de outro lugar, o Sírio de Nazaré é a nossa maior festa religiosa. A gente costuma dizer, inclusive, que pode se configurar como uma das maiores manifestações religiosas da América Latina, principalmente porque a gente consegue aglutinar, num único dia, mais de 2 milhões de pessoas. Então, assim, é gente pra caramba, né? Percorrendo aqui as ruas de Belém no domingo, no segundo domingo de outubro. Então, esse é realmente, né, o evento que a gente chama assim, o evento maior do povo paraense, que a gente costuma dizer que é o nosso Natal, inclusive. E nós fazemos a transmissão de 6 horas no ar, ao vivo. É a maior transmissão que a TV Liberal faz. Até talvez das maiores das afiliadas do Brasil. Maiores das afiliadas. Porque tem o Galo da Madrugada, vem Carnaval também no Rio, mas é diferente. É bem diferente. Né, até a estrutura e o tipo de festa. Mas a nossa aqui são 6 horas direto. Exatamente. E já há grandes expectativas para 2022. Agora, Pri, que notícia legal, sabe aquela notícia assim pra cima que você gostaria de chamar lá no Jornal Liberal, primeira edição? Queria dar no Jornal Nacional essa, tá? Isso, deleta. Jornal Nacional, porque a gente é desse. Em breve voltarei, já começou o rodízio de volta, né? Mas só com as Globos, né, do Brasil, e em breve a gente espera que abra novamente para as afiliadas. Então a gente já está aqui com a bandeirinha esperando esse dia. Façam torcida, hein? Isso, eu e meu colega querido do Piauí, o Marcelo Magno, que fez comigo já a segunda vez, a gente está na expectativa. Eu sou muito otimista. Mesmo com o cenário que hoje nós temos, eu vou falar sobre o estado do Pará. Eu ainda sonho, se não eu, quem me substituir ou outra geração que venha, que noticie nossos índices positivos de saúde, educação, saneamento básico. Sabe quando o Pará se tornar referência no Brasil, entre os estados com melhor crescimento? Sabe essas coisas de a gente dar um pulo em 10, 15 anos de... E beijinho no ombro que é a gente, né? E assim, virar referência não só na Amazônia, mas para o Brasil inteiro como um estado que cresceu e que a sua população está bem cuidada, bem assistida na saúde, na educação, no saneamento básico. É um índice que eu não sei nem qual é esse índice, mas eu espero um dia viver isso, pelo menos, na prática. Que bacana. Agora eu queria, assim, já pra gente chegar, né, no finalzinho, já. Tão gostoso, né, um papo desse, assim, olha, eu ficaria, horas aqui com vocês.
Mas eu sei que você quer aquele recado especial da Priscila, porque nesse momento você não está muito legal, né? Ou então nesse momento você está numa dúvida. O que é que você pode falar, Priscila, para essa mulher que acha que não é empoderada? Nós, Porque mulheres, ela é somos da Amazônia. Todas nós temos o poder. Temos, é do feminino isso. E a gente só precisa saber onde aplicar da melhor maneira, sem deixar que outras opiniões, que outras circunstâncias, ou que um cenário até que você fala assim, nossa, não. Quantas pessoas, Arcângela, não chegaram no momento e falaram assim, pra mim acabou, game over aqui. Não... E passa 1 mês, 2, 3, e vem uma força, e você renova, e você renasce. Nós renascemos todos os dias, mas assim, temos vidas dentro de uma vida maior. Ninguém vive aqui 100%. Com certeza. Ao longo do tempo, nas décadas que a gente vive. Todos nós temos altos e baixos. A gente tem que aprender a administrar isso. E superar, e se reinventar, e buscar, e construir, e buscar alianças, elos, apoio, porque ninguém é nada sozinho. Então, busque alguém ao seu lado, que torça por você. Às vezes você tem só um amigo, sabe, que curtiu aquela foto, já está valendo. Aquele seu amigo está lhe apoiando, está vendo você com um potencial. Não deixar, principalmente a gente aqui da região norte, isso eu percebi muito lá no Jornal Nacional, em chegar lá e as pessoas falarem, nossa, como você veio preparada, como você sabe fazer bem feito. E eu fui super elogiada, inclusive, pela equipe de figurino, pela estrutura que eu tinha levado de roupa, uns acessórios extras, tipo, levei a roupa que eu ia usar, mas uma calça preta e uma camisa branca. Se der qualquer coisa errada, se rasgar, se furar, se me sujar, eu tenho um recurso. E elas, nossa, só você tinha pensado até agora nisso, de ter uma roupa reserva. Então isso pra mim é mostrar que a gente tem que estar aberto ao todo. A gente não é só uma fatia, a gente é muitas fatias, nós somos muitas fatias e a gente pode sim, sempre estar crescendo, aprendendo, buscando e pra Seguir sempre. em frente, né? Seguindo em Seguir frente. em Quero ficar frente. velhinha, Dora, assim, só batendo esse papo, mano, tomando eu um café também, ou olha, um vinho, porque sou dessas, Mano, é nós, sabe, contando né? histórias e Queijinho, né? e fazendo, sabe? E é o dia a dia. É o dia a dia. isso, Cuidem da gente. saúde também, gente, que isso é super importante, não só para o físico, como para a cabeça, alimentação também. Sou super partidária disso. Que eu acho que essa é a estrutura que a gente tem que ter para o caminho seguir. Exatamente. Olha só, gente, papo gostoso, né? Papo muito gostoso. Pri, Amém. Obrigada, minha amiga, viu? Minha E amiga assim, Dora. O que a gente pode dizer? Só sucesso pra essa menina Pra linda, nós, mano. pra nós, pra olha nós, só, a olha. bicha é muito linda, pelo amor de Deus. E olha, Nós. ei, ainda não te inscreveste no canal? Para com isso. Aciona logo aqui esse sininho, te inscreve no canal. Desperta. Desperta, porque o jeito que é nosso, ele te ajuda. E olha, autoestima. Beijo no coração, tá, mana? Tchau. Até o beijo. próximo episódio, hein? Tchau, tchau. Aqui que a gente limpa assim, olha. Só pra olha, enxugar o suor, né, mana? Porque ele não tem mais maquiagem, aqui já foi. Só me digam quando vai ser, ok? Pode ser? Vamos lá, gravação então? É sério? É sério isso, gente? É sério que eles botaram elas pra fazer isso? Botaram, cara. Consegui. Gente, você é bastidor, pelo amor de Deus. Não, aqui é bastidão mesmo, né? Tem outro jeito. Ó, ó. Eu tô sentindo que tem um bicho andando no meu carro.